Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia, né, de lançamento da mentoria Vida de Inovação. Essa aqui é o quinto encontro de lançamento, 100% gratuito e online. A gente falou por vários temas durante a semana, tem bastante gente entrando agora aqui, estou liberando. E esse encontro a gente vai falar sobre objetivos e metas, né? Como que a gente pode ter sucesso para alcançar a nossa ambição, gerenciando estrategicamente esses objetivos, essas metas. Eu vou fazer uma breve recapitalização, porque a gente falou sobre preparação, também, né, da estratégia, a gente falou de outros temas bem importantes, mas vai ser bem breve. E aí a gente vai entrar a fundo nesse tema de objetivos e metas. Então, eu vou contar um pouco da história também, da onde que veio isso tudo que eu vou apresentar. E a gente vai entrar na metodologia em si, vamos falar de ferramentas. E aí, no final, vou pedir quem quiser ficar também, eu vou trazer a oferta também sobre a minha mentoria Vida de Inovação, que é uma mentoria que eu vou explicar em mais detalhes para vocês, mas que ela dura 6 meses para fazer o acompanhamento de vocês, para poder ajudar vocês a prepararem melhor as suas estratégias, executarem melhor, amadurecerem e escalarem suas estratégias de negócio de maneira ágil e inovadora. Mas isso vai ficar para o final. Então, hoje, a minha ideia é que a gente vá até umas 9 horas, vai dar 1h30 mais ou menos, considerando que a gente já foi 10 minutos aqui. Então, 1 hora aqui de aula e mais 30 minutos para a gente conversar sobre a mentoria, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí eu vou liberando aqui para quem for entrando. Geihane, se você conseguir liberar, você me avisa e aí você pode ir liberando a entrada das pessoas, que daí eu vou focar no conteúdo aqui. Eu fiz um teste aqui, Ricardo. Eu não estou conseguindo multar as pessoas. Acredito que liberar também não. Tá, beleza. Eu libero. Se tiver aqui, você só faz um sinalzinho aí. Sim, se houver alguém colocando alguma coisa no chat, eu te aviso. Tá, gratidão, obrigado. Vamos lá. Tem 3 pessoas. Agora o pessoal entra um pouquinho depois, né? Mas deixa eu admitir todos aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. A reunião, na quinta reunião sobre a mentoria Vida de Inovação. A gente está só começando, então nessa mentoria, o objetivo aqui foi que você tivesse uma semana para você fazer as escolhas certas para você jogar para vencer. E durante os outros 4 dias, eu trouxe bastante elementos para você preparar, executar e amadurecer melhor a sua estratégia. Hoje, a aula é sobre escala. E esse é o caminho mais curto entre você e a sua estratégia de negócio, de uma maneira ágil e inovadora. E para vocês entenderem de onde que veio, né, o contexto, eu falei que hoje a gente vai falar sobre essa quinta aula de como preparar e executar os seus objetivos e metas de sucesso, né, e por que sucesso vocês vão entender daqui a pouco, para alcançar com mais rapidez a sua ambição. A gente vai falar sobre a metodologia, um pouco da história, vai falar como construir bons OKRs, para que eles servem, como levar isso do nível estratégico até o operacional da tua equipe, da tua empresa. E eu vou dar alguns exemplos, a gente vai conversar sobre algumas aplicações práticas. E por que a gente veio até aqui, né? Por que essa mentoria existe? Por que essa aula de hoje? A maioria das empresas procuram benefícios, né? Quando eu converso com elas, sobre foco nas prioridades, sobre administrar melhor o tempo, sobre aumentar o engajamento, melhorar a comunicação, ou até elas têm dúvidas como avaliar melhor os seus resultados, escolhendo bem os seus indicadores. E faltam muitos métodos nas empresas, né? Tanto para gestão quanto para execução daquilo que foi planejado. Então, não basta a gente falar sobre planejamento estratégico, sobre preparação, se a gente não tem esses itens que foram demonstrados aqui. Tem mais pessoas na sala de espera aqui. Como é que eu libero? Só um pouquinho, pessoal. E aí, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, as empresas elas têm um ciclo de vida, assim como os produtos e serviços,
as empresas também têm um ciclo de vida. E a empresa nasce de uma ideia, ela vai construindo a visão, a missão, né, a estrutura da equipe, e aí ela vai caminhando para o lado do desenvolvimento das melhores ofertas, dos seus serviços. Isso é uma maturidade normal das equipes, das empresas. E nessa fase de maturidade de serviços, produtos, projetos, enquanto você está conhecendo melhor o teu cliente, essa fase é normal que os processos não sejam super bem definidos, que não tenham todas as fortalezas necessárias que você precisa para poder vencer. E a última fase que as empresas às vezes colocam como desafios é a maturidade dos seus processos e indicadores. Eu acredito que a maioria de vocês está aqui por esse ponto, por falta de maturidade de processos, por boas escolhas dos indicadores certos, que vão fazer com que você cresça no desenvolvimento, na execução da sua estratégia. E esse desafio é muito comum nas empresas, né? A maioria das empresas, elas têm um nível muito baixo de maturidade dos seus processos, e a maioria delas não sabem a melhor forma de escolher bem os seus indicadores, e não é por mal, né? E aí fica naquela correria dentro das empresas. Tudo é urgente, falta tempo, né? Ou ninguém tem tempo, e a comunicação e o engajamento, ele fica bem ruim, ele acaba sendo até chamado de péssimo, porque o líder da empresa ou do departamento, ele não sabe da melhor forma de comunicar o que ele quer para suas equipes, para o seu nível tático, ou até para o seu nível operacional. E o nível operacional tático, quem faz parte dessas equipes, ficam na dúvida de qual a melhor forma de interagir para poder ajudar. Sempre tem um lado, né? Todo mundo quer fazer o melhor, quer ajudar, mas a falta de comunicação, ela é latente. E trabalhar esse ponto para melhorar a comunicação é essencial para você ter sucesso. E eu posso dizer que eu conheço muito bem essa história, né? Tanto do planejamento estratégico, das escolhas que eu fiz, mas também da gestão dos meus objetivos e metas, porque eu entendi que quando eu não gerencio de fato, né, os meus objetivos e as minhas metas, eu não faço boas escolhas para o meu negócio, da forma que eu construo as minhas ofertas, da forma que eu vendo, da forma que eu me relaciono com as minhas equipes, eu sei que eu impacto diretamente a minha família. Eu posso dizer agora, né, que eu vou ser pai, eu estou sentindo aí quem já é pai, né, sentindo a pressãozinha, né, eu vejo alguns amigos com pai de 2, de 3, eu falo, meu Deus, o cara é super-herói mesmo. E nesse momento, cada vez mais, a gente entende, né, o quanto que é importante fazer boas escolhas nos nossos negócios. Então, isso é essencial para a gente construir o sucesso. Então, dando um exemplo, né, eu parei, né, realmente de aceitar, eu entendi o meu posicionamento, comecei a me organizar, parei de aceitar tudo que me ofereciam, como o meu trabalho ele é relacionado à intimidade com o cliente, eu tenho um relacionamento muito próximo com o meu cliente, é o meu tipo de negócio, diferente de negócios que são voltados para estratégia, para excelência operacional. Eu precisei subir o meu preço, porque eu tenho poucos clientes, eu tenho um relacionamento mais próximo, e eu precisei também, não do dia para a noite, eu não posso também fazer isso, eu precisei criar novas ofertas. E comecei a estudar meus clientes, desenvolver projetos estratégicos, construindo essa nova fase da minha empresa para eu poder me organizar e mudar. E eu falei isso na primeira aula, no lançamento. Então, a gente tem 3 tipos de empresas, né? E você precisa escolher o seu posicionamento estratégico. Na hora que você vai desenhar os seus objetivos, as suas metas, isso é uma pequena pontinha do iceberg de toda a preparação que você já fez. Então, como eu falei, a minha empresa ela está aqui na ponta, é uma empresa de relacionamento com o cliente. Ela precisa ter respostas rápidas, né? Ela tem um relacionamento de longo prazo com o cliente, ele é quase como um bistrô. A gente tem projetos customizados, né? Então é a forma que eu me relaciono. Então, dessa forma, eu posso construir uma gama de conteúdo, de ofertas para o meu cliente, mas o projeto é customizado, mesmo dentro de uma mentoria, a mentoria individual, mas o relacionamento com aquele cliente também precisa ser individual. E já uma empresa que ela é uma empresa inovadora, é mais voltada para a inovação como predominante, ela é uma empresa líder de produtos, ela está o tempo todo criando ofertas. Então, quem veio indicado aí pelo pessoal da Perfortec, né, ou da Regiscap, sabe que eles estão o tempo todo criando inovações. Eles estão sempre, como a gente brinca, né, a gente está pensando o tempo todo em destruir o nosso próprio negócio, né? A gente tem aqui
clientes aqui que estão conectados que já fazem isso muito bem, sempre é um desafio, mas é uma forma de você se diferenciar no mercado. E nesse caso, é importante você lembrar também que se você for o teu caso, o seu preço precisa ser um preço premium também, que você está oferecendo algo novo, algo importante, e você precisa somente realmente se organizar para criar essas experimentações e poder resolver rápido os problemas que forem encontrados ao meio do caminho. Já se você for uma empresa que precisa colocar objetivos e metas voltados à sua excelência operacional, precisa voltar à competência, o seu trabalho é incansavelmente reduzir o custo da sua operação, porque somente dessa forma que você, seguindo o mercado, criando, entregando ofertas, né, produtos ou serviços que já existem no mercado e você está fazendo cada vez melhor, você consegue ter um preço competitivo de fato, com a margem necessária para você poder jogar para vencer. Então, se pergunte, se você não assistiu a primeira aula, qual que é o teu posicionamento? Se quiser aprofundar um pouco mais, vai lá no YouTube, no meu canal, Ricardo Grzybowski, e assista lá mais detalhes sobre essa aula. Eu falei também sobre modelos de negócios, como a gente colocar em uma página o seu modelo de negócio, e a partir do seu posicionamento, como você ser melhor naquilo que você faz. Se você tem um foco, né, de ser uma empresa de gestão de infraestrutura, de excelência operacional, você tem uma maneira de trabalhar. E eu falei isso na aula 2. Se você tem uma maneira de trabalhar mais de relacionamento com o cliente, você precisa construir o teu negócio de forma que os seus clientes, né, os seus fornecedores, parceiros e os seus clientes, eles se conectem de uma forma que você gere mais valor para todos, né? Principalmente para o teu cliente e para você, obviamente, né? Gerando boas receitas dos seus negócios. E se você também está criando inovações, você precisa revisar o teu modelo de cobrança. A gente fala muito disso nas consultorias, né? Porque você está o tempo todo criando inovações e esse é um ponto crucial para você jogar para vencer. E quando a gente trouxe esse tema na aula 2, a gente aprofundou como fazer para a gente levar o valor que é mais importante, né, sempre para o cliente do lado direito, para o lado esquerdo, olhando para o lado do custo, né? Como que a gente faz isso? E como que a gente cria tudo isso? A gente traz inovação para a mesa. Como que a gente equilibra essa conta? A gente elimina aquilo que não é importante, reduz aquilo que pode ser um abacaxi, um gargalo. A gente cria coisas novas, né, de formas de se relacionar com o seu cliente e eleva o patamar para a gente trazer um equilíbrio de criação de valor e implicação de custo, que é natural para a gente combinar, né, esses métodos dentro do seu modelo de negócio. Então, é muito importante, se você quer inovar, assistir essa aula 2 também, que a gente também falou sobre os 4 princípios dos maiores inovadores de sucesso. Então, a gente falou sobre ser explícito na sua ambição, qual que, deixa de forma clara, qual que é o teu propósito, além da inovação do produto, também conseguir olhar o seu sistema de negócio, da forma do modelo de negócio, como mostrei, é um bom exemplo, da gente sempre estar olhando o cliente e começar pela experiência e não perder muito tempo somente trazendo criatividade para a mesa de produtos, serviços, de desenvolvimento de novas ofertas, mas se concentrar na execução. Vocês vão ver hoje que eu vou falar bastante que a execução é o que importa. É na disciplina que a gente ganha o jogo, não é em outro lugar. Existem momentos, e se vocês leem o livro, por exemplo, O Essencialista, ele fala muito claramente que os executivos de maior sucesso, eles reservam lá, por exemplo, dentro de uma semana, meia hora da sua semana, na segunda-feira, por exemplo, para ser criativo, de pensar em novas formas de fazer as coisas melhores, de trabalhar, ou de desenvolver sua estratégia. E o restante ele está executando, então a execução é que realmente importa. Eu passei por isso aqui também, eu falei sobre os 10 tipos de inovação, e desse ponto aqui dos 10 tipos, a gente olhou 10 formas de você entrar no jogo. O Ed aqui não está conseguindo entrar. Ajuda ele lá, Giane, lá no grupo, lá, fazendo um favor. Tem uma pessoa lá no grupo, lá, o Ed lá. Sim, sim, vou mandar o link para ele. Tá, já está no grupo lá. E aí a gente falou de como você deixar de somente jogar para jogar, onde você está fazendo um bom trabalho, sim, medindo alguns indicadores, às vezes fica confuso porque tem muita coisa para trabalhar, para a gente ir para um lado de estratégia futura, onde a gente quer construir esse barco à vela realmente que ele vai atravessar o mundo, que ele tem tanta profundidade
que ele consegue correr junto com a sua equipe de forma sincronizada, jogar para vencer e realmente fazer essa volta ao mundo e crescer, né? E realmente escalar o jogo. E quem executa, né, qualquer uma estratégia, qualquer projeto, objetivos e metas, são as pessoas, né? Então, o Simon Sinek já dizia, as equipes são feitas de pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, né? Os negócios, eles são feitos de pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, o que a gente quer dentro de uma organização é construir elementos ou comportamentos dentro da tua organização, da tua equipe, que vão aumentar o alto desempenho. E para isso, eu falei, né, em uma das aulas sobre segurança psicológica, de como a gente fazer com que a equipe vá da esquerda para a direita, para a gente melhorar os comportamentos e trazer mais compreensão, em vez de ficar observando, mas mais compreensão para valorizar, respeitar mais, direcionar melhor, né, as pessoas dentro da tua equipe, saber como que a gente explora as oportunidades, a gente escuta as novas ideias, a gente conduz os problemas e reflete de fato sobre os erros que acontecem, porque a gente não quer somente errar rápido, a gente quer aprender mais rápido ainda e fazer com que a sua equipe, o seu negócio, ele realmente jogue para vencer. E, pessoal, muito importante, vou liberar aqui o pessoal que está entrando, muito importante, então, o pessoal que está entrando, lembrando aqui, a gente fez uma revisão agora de alguns pontos importantes das últimas aulas, então no YouTube está liberado lá. E muito importante de tudo isso é que estratégia é sobre fazer escolhas. É muito importante você realmente escolher entre o que a sua empresa precisa para ganhar e o que você vai dizer não também. Então, algumas coisas você diz sim, outras diz não. Então, é muito importante você saber fazer escolhas. E existe método para isso. Então, por isso que no planejamento estratégico, na mentoria, eu vou conduzindo vocês para fazer as melhores escolhas. E hoje a gente vai falar de objetivos e metas, para você fazer as escolhas de bons objetivos e boas metas também na tua empresa. E estratégia, ela é sobre aumentar as chances de sucesso. Lembre-se que não existe a estratégia perfeita. Então, se você fez uma primeira versão do teu objetivo, das suas metas, siga com isso com a tua equipe, converse, vai melhorando, escolha bons indicadores e aí defina boas metas, colete aprendizados, porque na metodologia ágil, qualquer uma delas, seja para gestão de objetivos e metas, seja para gestão de projetos, seja para qualquer outro tema, é sobre aprendizados. A gente está o tempo todo tendo ciclos de aprendizados. E a estratégia, ela sim, ela combina rigor e criatividade, que é a lógica e a intuição. Então, quando a gente tem intuição, que a gente quer explorar coisas que não existem, diferente da lógica que a gente normalmente segue o mercado e normalmente quer crescer ali, sempre de acordo com o mercado cresce 30%, eu quero crescer 30%. Por exemplo, o mercado foi para a direita, eu vou para a direita. Então, se a gente for para o lado da intuição na hora do planejamento dos nossos objetivos e metas, ou de qualquer outro tema, a gente consegue gerar hipóteses que a gente pode validar rapidamente, testar isso com o mercado. E a gente faz isso construindo provas de conceito, a gente faz isso construindo, para quem conhece o termo, produtos mínimos viáveis, a gente faz isso elaborando rascunhos, né, daquilo que a gente acredita que é o caminho e conversando com as pessoas, fazendo ali 5 a 10 ligações para poder fazer uma validação, né, para pessoas que você possa conversar, para fazer uma validação daquilo que você está fazendo bem e daquilo que você pode fazer melhor. E lembrando, pessoal, a única coisa que vai trazer você da sua situação atual aqui embaixo para levar você para uma visão de futuro, aonde você quer chegar, para a tua ambição, para a tua nova estratégia, são os projetos. Você precisa escolher boas iniciativas, bons projetos estratégicos que vão fazer essa mudança de patamar acontecer. O César, que está aqui, já viu uma aula dessas lá em Chapecó, sobre gestão de projetos, que a gente falou de gestão de portfólio de projetos, entrou mais a fundo nesse tema. E nesse tema aqui, você elaborar bem os projetos, você precisa entender sobre o problema estratégico, quais são os gargalos que estão fazendo com a sua estratégia, ela seja uma estratégia que esteja gerando uma tensão que você precisa resolver para poder vencer. Tem mais 2 pessoas ali na sala que eu vou admitir aqui.
E aí, pessoal, se você tem bons projetos, você tem objetivos claros, já entrando no tema de objetivos, né? Você tem objetivos claros, tanto no primeiro ciclo, né? Se você separar aqui em ciclos curtos, né? Vamos dizer aqui que nos próximos 3 meses, depois mais 6 meses, depois um ano, ou mais, vamos chamar de curto, médio e longo prazo. No próximo 1, 2 anos, depois até 3 anos, e depois de 6 a 9 anos. Então, você está construindo o teu planejamento, né, de futuro, e um planejamento estratégico depois de um diagnóstico, bom diagnóstico e várias reflexões sobre a sua estratégia futura, quais as escolhas que você tem para realmente descobrir um novo nicho de mercado, descobrir novas ofertas, descobrir como que é o teu cliente ideal, trabalhar como chegar no teu cliente através dos seus canais, por exemplo, definir os seus direcionadores de sucesso, seus drivers, de como realmente ganhar o jogo, construindo bons projetos, e por isso você precisa de bons profissionais também para gerenciar esses projetos, também para poder executar isso com maestria. Então, pessoal, a gente sabe também que tanto dentro da empresa quanto fora, tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. A gente chama isso de gerações. A gente vê que a maioria das pessoas que estão nas organizações, elas já são da geração millennials. Então, isso já representa uma geração nova, né, dos nascidos, agora não me lembro exatamente, mas nascidos aí, acho que em 2010, por aí. Então, já é uma geração nova, já acho que até um pouco antes até, que já está no mercado de trabalho. A gente tem a geração alfa que está vindo aí, a gente tem a geração Y e Z que já está aparecendo no mercado, essa Next Generation aqui, que em 2030 já vai estar no mercado. Então, a gente precisa pensar nisso na hora de pensar a forma de trabalhar, a cultura da forma de trabalhar dentro das nossas empresas, né? E antes da gente chegar em estabelecer bons objetivos e metas, existem formas ágeis também de você ter metodologia para escalar o desenvolvimento dos seus projetos, que são suas ofertas, seus novos produtos, a forma como você se relaciona com o teu cliente. Se a gente for olhar da esquerda para a direita, a gente está falando, né, do método que é bem conhecido, bem popular hoje em dia. Ele se popularizou lá em Stanford, né, na Universidade da Califórnia, que é o Design Thinking, onde você passa a compreender as necessidades. Quando que a gente usa a metodologia ágil? Quando a gente não sabe exatamente, o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Então, esse é o momento de se utilizar uma metodologia ágil. Quando a gente já sabe exatamente o que a gente quer, a gente não precisa perder tempo com esses ciclos curtos, né, em testes, em experimentações, e já vai lá para o método tradicional. Mas na metodologia ágil, a gente quer sair do concreto, para passar pelo abstrato, para a gente trabalhar a intuição que eu falei para vocês, e ir validando, entendendo, experimentando, acelerando, e depois investindo mais para eu ter uma adaptação contínua a escalar os meus negócios. Então, você que trabalha com desenvolvimento de serviços, de produtos, essa é a metodologia, né, entrando mais a fundo em cada um desses pontos aqui, para você conseguir ter ciclos, ter interações, para você ir construindo o teu negócio, né? Sem investimentos muito altos, mas podendo validar pouco a pouco, até você realmente se sentir seguro, que é baseado numa solução nova de mercado, no desenvolvimento de uma coisa nova, para você se sentir seguro para investir mais. E aí, pessoal, em todas as metodologias e nessa de gestão por objetivos e metas, passou-se, né, a se considerar o manifesto ágil que foi construído há muitos e muitos anos atrás. Ele começou lá para o desenvolvimento de software, mas hoje ele já é usado para qualquer departamento, qualquer tipo de negócio, né? Então, observa-se que existem 4 princípios, né, desse manifesto. Ele diz que indivíduos e interações eles passam a ser mais importantes que processos e ferramentas. Não é que processos e ferramentas não sejam importantes, mas são mais importantes os itens da esquerda, as pessoas e as interações. A gente quer privilegiar a comunicação, o relacionamento, privilegiar a validação, né, entre o cliente e o fornecedor, né, para a gente construir ofertas cada vez melhores. E a oferta, ou software em funcionamento, ele passa a ser mais importante do que uma documentação muito abrangente. Então, tudo que você for fazer,
preze mais sobre a entrega de valor, aquilo que você entrega ao teu cliente, mais do que somente documentar muito, né? Assim, documenta o mínimo possível. A colaboração com o cliente, esse relacionamento, né, direto com o teu cliente, para você entendê-lo cada vez mais, aprofundar na sua cadeia de valor, saber o que o cliente quer, entender de ponta a ponta, né? Se eu atendo um segmento de cliente, eu consegui atender de ponta a ponta ele, criando ofertas para todos os momentos da sua vida, né? Eu tenho aqui um quadro aqui que eu acompanho todos os níveis, com empresas de micro e pequeno porte, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, para eu conseguir encaixar as ofertas nos seus diferentes nichos. E o meu nicho que eu escolhi são empresas do segmento de serviços. Então, esse é o nicho que eu foco em aprender e entender cada vez mais para eu poder entregar resultado. E, pessoal, existem vários ritos, eu não vou falar disso hoje, mas toda metodologia ágil, ela para ser consistente, ela precisa ter ritos importantes. No OKR vai ter também. Esse aqui é um exemplo para gestão de projetos, né? Onde a gente precisa planejar, a gente precisa ter reuniões diárias, a gente precisa ter no final de um ciclo, né? Que a gente chama de sprint, de 2 ou 3 semanas, nesse caso, ou 4 semanas, mas o OKR ele tem um ciclo trimestral para as equipes, então nesse ciclo trimestral eu tenho a oportunidade de fazer a revisão daquilo que foi entregue, mas nessa revisão aqui, no caso, a gente está fazendo uma revisão com o cliente e uma retrospectiva daquilo que deu certo e o que pode ser melhorado, né? Quais são as novas prioridades. E aí, nessa aula, eu falei na aula 4 sobre esse tema em mais profundidade, vocês podem ir lá no YouTube assistir também. A gente aprofundou em como construir uma equipe de sucesso para construir uma oferta nova, um produto novo. Então, a gente escolheu qual é o método, já começou a falar de OKR lá para desenvolvimento de produto no nível tático, e aprofundou alguns ritos importantes, né? Como que a gente faz um bom planejamento desse produto, das funcionalidades, como que a gente se organiza, né, enquanto equipe e qual ferramenta utilizar. Então, como que a gente daí pega todos esses aprendizados? A gente falou de estratégia futura, nós falamos de indicadores, nós falamos de projetos, né? E agora a gente vai entrar no tema OKR, né? Gestão por OKR, que foi porque vocês vieram aqui hoje. Então, vamos imaginar, se vocês olharem bem essa fotografia, eu gosto dela porque me lembra, né, as empresas que eu trabalhei, né? A Girane também trabalhou comigo na BMW, né? A Girane está aqui hoje trabalhando comigo na administrativo financeiro, me ajudando. Então, o OKR, ele nada mais é do que um GPS, né? Assim como está aqui na tela, ele é um GPS que vai te ajudar a você ir conduzindo fase a fase para você chegar na sua estratégia futura. E aqui o carro autônomo é uma alusão a isso, né? Onde o carro autônomo parece estar distante, mas na verdade ele já está bem aí próximo de nós. Já existem testes de mercado. Nós temos aqui hoje uma empresa que está construindo seus projetos voltado para o carro autônomo já aqui no Brasil, né? E a gente quer chegar nessa estratégia futura, muitas vezes ambiciosa, né? A gente quer medir, ter umas métricas de controle, a gente quer executar bem os projetos, mas como a gente tem muitas incertezas, a gente precisa ter uma boa gestão por objetivos e metas, e por isso que entra o OKR aqui, para a gente aprender ao longo do caminho. A cada trimestre ou a cada mês que a gente fizer os ciclos, né, tanto estratégicos quanto de equipe, né, para você poder acompanhar, você está fazendo revisões e gerando aprendizados. E aí, pessoal, quando vocês forem construir a tua estratégia, forem fazer a revisão e assistirem às aulas anteriores, vocês precisam entender do cenário que você está hoje, reflitam sobre o cenário atual, né? Se necessário, assistam às aulas e façam uma revisão do seu cenário atual. Comece a descobrir quais são os passos, né, para a construção da sua estratégia futura, para você chegar lá no nível ambicioso desse carro autônomo, ou qual problema que você realmente quer resolver no futuro. Observe suas tendências de mercado, olhe quais são as mega tendências para daqui 5, 10 anos, né? Faça um aprofundamento profundo sobre os impactos, né, as tendências políticas, tecnológicas, ambientais, sociais, econômicas, enfim, façam um aprofundamento profundo nesses temas e vão construindo passo a passo sobre qual parte que você pode quebrar a tua cadeia de valor, aliás, a cadeia de valor do seu setor. Desenhe a cadeia de valor do seu setor e verifiquem aonde
você consegue hoje já criar mais valor, aonde que você desgasta valor, aonde que você pode cobrar mais valor, e você pode fazer a quebra dessa cadeia para construir os cenários. E aí vão construindo essa estratégia para chegar até a direita, para você daí olhar e falar, ok, esse aqui é o meu objetivo claro, é um objetivo bem definido. E aí, se você quiser testar um pouco mais esse objetivo bem definido, respondam essas 5 perguntas que estão na aula 4, que é sobre a sua ambição vencedora, sobre como que você vai jogar o jogo, com quais clientes, com quais canais, para esse tipo de cliente, para essa ambição, que tipo de produto que realmente se encaixa, quais são as localidades que você vai jogar. Pensem também como que você vai ganhar o jogo, quais são os direcionadores que são importantes para essa mudança, que precisam ser claros para todo mundo da tua empresa. Isso é algo para você compartilhar, ser transparente com todo mundo da organização. E para isso você precisa ter competências fortes, ou fortalezas, né? Aquelas principais capacidades que são essenciais para você atingir essa parte de cima, né? De como jogar, como ganhar e como realmente vencer esse jogo. Então, faça um exercício, principalmente das 3 perguntas iniciais, várias vezes, até você construir essa possibilidade. Depois cascateiem aqui para as competências reais que o teu time precisa para conseguir executar bem a estratégia. E aí, com isso, vocês vão começar a refletir melhor sobre como você vai medir, quais são os critérios de sucesso que você precisa ter. E aqui eu brinco bastante, mas é bem sério para quem aí gosta de organização. Se tiver mulher aqui conectada também, elas vão se conectar bastante. Existe um seriado no Netflix chamado Marie Kondo, e ela fala um negócio muito legal, que é aquilo que realmente te traz felicidade. E ela usa isso para a organização em casa, para você ficar com aquilo que realmente te traz felicidade. Então, quando a gente tem um armário desarrumado, né, bem bagunçado, a gente quer organizar a nossa vida, é a mesma coisa com as nossas empresas. A gente tira tudo de dentro do armário, coloca em cima da cama e começa a olhar peça por peça aquilo que realmente traz felicidade, aquilo que realmente vai agregar valor para a tua empresa, para o teu negócio, para os teus clientes, e começa a se organizar. E aqui na estratégia, você vai olhar aquilo que realmente são métricas de sucesso. É aquela métrica que te traz felicidade, que se você atingir, realmente você vai enxergar que você ficou feliz com o resultado. E não é uma métrica de curto prazo para você atingir daqui 3 meses ou daqui 1 ano. A gente está falando de longo prazo, aquilo que a gente constrói a nossa estratégia futura para jogar para vencer, e a gente fala assim, nossa, eu impactei o mundo, eu consegui impactar 1 milhão de empreendedores, eu consegui ter um market share maior que os meus concorrentes hoje, mas eu consigo entender também que os meus concorrentes são outros, né? Eu tenho uma variação de desempenho também entre os meus clientes, de que eles realmente indicam o meu negócio superior, né, a muitos da média, por exemplo, de 90%, para quem conhece o NPS. E aí, com isso, a gente consegue construir a nossa estratégia futura para começar a pensar nos nossos objetivos estratégicos. Esse é um ponto importante. E aí, pessoal, vocês fazendo esse trabalho, pensem o que realmente daí precisa ser verdade. Não é o que é verdade. É para essa estratégia funcionar, às vezes ela parece muito fictícia, né? Mas para essa estratégia funcionar, pensem o que realmente precisa ser verdade para que essa seja uma ótima estratégia, né? Então, peguem os seus exemplos, né? Pensem, né, com carinho o que realmente precisa ser verdade no teu negócio, o que precisa ser verdade com os teus clientes, o que precisa ser verdade na tua estrutura e o que precisa ser verdade até em relação com seus concorrentes. E aí, com isso, você vai eliminar as barreiras, aquilo que está te atrapalhando, que você precisa tirar do caminho. Ele pode até ser um projeto novo que você vai colocar ali para melhorar o que já existe hoje, para que você resolva aquele gargalo e consiga executar melhor a sua estratégia. E aí, com isso, pessoal, dando um exemplo, já que você definiu, né, da vertical aqui, da parte da esquerda aqui, onde jogar em novos mercados ou clientes, ou como ganhar em produtos e ativos, né? Então, como que eu crio novos produtos, como que eu ganho esse jogo ao longo do tempo para eu chegar lá no futuro que eu estou criando? Eu preciso 70% do meu tempo, dos meus projetos,
mede isso nas organizações mais inovadoras do mundo, as de mais sucesso, é melhorar o que já existe. A gente não precisa se preocupar quando a gente fala de estratégia de inovação, automaticamente, já investir todo o nosso dinheiro, nosso tempo em criar aquele futuro ambicioso. Mas sim, entendendo as barreiras, a gente vai melhorar aquilo que já existe, fazer melhor, né, para poder construir o que a gente chama de zona de transição, aquilo que vai nos conectar com o futuro. Então, qual que é a tua zona de transição? Quais são os projetos, né, que você vai executar, que vão criar novos mercados, vão fazer com que você entre em um novo segmento de cliente, vão criar uma inovação incremental em produtos que já existem também, né? E aí aqueles que vão te ajudar a pesquisar, a desenvolver, a criar a sua estratégia futura. Então, pessoal, essas são partes muito relevantes, muito importantes, para daí eu definir com a minha equipe quais são, pelo menos, 3 direcionadores realmente que vão fazer essa mudança acontecer. E esse é mais um dos temas que ele precisa ser transparente na sua estratégia futura para você construir seus objetivos e metas. E aí, enfim, chegamos na tão esperada parte sobre objetivos e metas. Como que a gente constrói, né, os nossos objetivos e metas. E para isso, pessoal, a metodologia mais popular, mais utilizada entre as empresas mais inovadoras do mundo e as startups se chama OKR. A tradução de Objectives and Key Results significa objetivos e resultados chaves. Os objetivos, eles respondem aonde a gente quer chegar, e os resultados chaves respondem como que a gente vai fazer para chegar lá, né? Então, esses 2 itens em conjunto, eles ajudam a gente a medir qual que é a nossa ambição, a nosso objetivo, né, ambicioso, aonde que nós queremos chegar com a nossa empresa e como que a gente vai medir quais são as métricas de sucesso que vão responder essa pergunta de como que nós vamos fazer para chegar lá. Então, pessoal, fazendo isso, a gente consegue começar a criar essa ferramenta para transformação. É uma ferramenta corporativa que mobiliza todos da organização em direção a um propósito. Então, a sua empresa, em primeiro lugar, por isso que eu fiz uma revisão, ela precisa ter uma estratégia clara, um propósito claro, uma ambição muito clara. Assim como eu falei, um dos 4 princípios das empresas mais inovadoras, de mais sucesso do mundo, elas têm uma ambição muito clara, uma ambição de inovação, e ela é essencial para a construção do seu OKR, dos seus objetivos e metas. Mas o que é esse bicho, né, esse OKR? Então, eu vou contar um pouquinho de história aqui para vocês saberem de onde que veio, mas, basicamente, para vocês saberem o potencial dessa ferramenta, esse carinha aí, um dos maiores gestores da história, foi o CEO, né, e cofundador da Intel. Ele passou 30 anos, pessoal, 30 anos utilizando essa metodologia que ele criou lá, sem contar nada para ninguém. Então, é assim, algo que transformou a Intel e fez ela ser o que ela é até hoje. Até hoje eles usam o OKR lá dentro. E o Andy Grove, ele escreveu um livro, né, que chama High Output Management, que é esse livro aí que vocês podem comprar para poder ler, que ele falava sobre a execução é o que realmente importa. Então, não basta a gente ter bons objetivos e boas metas, eu vou ensinar vocês a construir bons objetivos e boas metas, mas isso não é o suficiente. O que vocês realmente precisam é executar com disciplina o que realmente importa. O OKR, ele é mais um GPS que vão orientar vocês para a gente poder medir e ver nos nossos gráficos se a gente está indo para o caminho certo. E diferente de uma gestão tradicional, onde você quer colocar uma meta para você atingir 100% depois do final de um período, seja mensal, para quem trabalha com vendas, seja anual, para quem trabalha, né, com empresas de indústrias de grande porte, as empresas tradicionais, que a gente sempre quer colocar metas que são smart, que a gente fala, né, são atingíveis. E aqui é uma disrupção enorme, porque a gente quer colocar métricas de sucesso que a gente não vai atrelar a bônus ou a ganhos financeiros da equipe se atingiu ou não o resultado. Aqui a gente quer dizer o que realmente traz felicidade para a empresa, o que realmente é uma métrica de sucesso, que se a gente atingir ela, a gente teve resultado. E é importante lembrar que a gente
leva esse OKR estratégico para todos os níveis da empresa. Então, todas as equipes, o nível tático, o nível operacional, todo mundo vai ter a sua oportunidade de falar como que eles vão contribuir para aquele OKR estratégico. Ele é um nível cascata, que vocês vão ver logo na sequência. Mas todo mundo vai poder contribuir, e assim a gente aumenta a sinergia, a gente aumenta a comunicação, aumenta o engajamento, inclusive por quê? Porque é indicado que pelo menos metade, né, ou um pouco mais, né, da criação dos resultados chaves, das metas, sejam sugeridas pela equipe. Então, o líder ele tem o papel de criar o objetivo de forma bem clara, mas quem constrói a maior parte das metas, de como fazer para chegar lá, isso é uma forma bem disruptiva, eu sei, nas empresas, é a equipe sugerir aonde eles acreditam que pode chegar, para depois haver uma calibração com o seu coordenador, o seu líder, o diretor, o CEO, para poder calibrar e realmente construir o melhor OKR. E daí, em 1999, esse carinha que está aí, o John Doerr, ele era um dos executivos da Intel e ele foi, basicamente, um cara bem sortudo, um dos primeiros investidores do Google, em 1999. E ele apresentou para o Google essa metodologia, porque, na verdade, eles não tinham nenhuma melhor forma de gerenciar sua estratégia, né? Os seus objetivos, suas metas, e o Google passou a utilizar o OKR e ele escreveu esse livro, chamado Avalie o que Importa. Esse é um livro muito bacana também, que ele dá exemplos muito legais sobre OKR, né, e a forma como ele funciona. E o John Doerr falava que, ok, ideias são legais, são preciosas, mas relativamente fáceis, pessoal. E execução é tudo. Então, de novo, execução é o que realmente importa. E aí a gente chegou, né, uma coisa que eu gosto de usar muito nas minhas consultorias, e funciona muito bem. Tem clientes aqui que estão passando por isso agora, ou já passaram, e sabem o quanto que isso ajuda, né, a conectar. E a gente usa isso de uma forma mais simples do que o habitual, né? Então, o que a gente quer? A gente sabe que um objetivo estratégico, ele é uma relação de causa e efeito. Eu quero chegar num resultado, né? Eu construo lá minha frase ambiciosa, né? O meu objetivo estratégico, anexo, né, algumas metas, né, que eu consigo medir, quais são os indicadores que eu consigo escolher para que, se eles se movimentarem, tiver uma mudança de patamar, de fato, eu consigo saber que eu estou chegando no meu objetivo estratégico, e esse é o resultado. Então, a gente tem uma perspectiva de resultado, uma visão clara de onde a gente quer chegar, né, com o objetivo estratégico, e a gente precisa deixar isso transparente para a nossa organização, para as empresas, para as pessoas que trabalham conosco. E daí, a gente tendo esse objetivo claro do resultado principal sendo priorizado, tudo fica mais fácil para a gente cascatear isso e escolher, ok, para eu chegar nesse resultado, quais são os objetivos e como que a gente vai medir que a gente teve resultado quando eu penso nos meus clientes? O que eu preciso fazer? Né? Qual que é essa relação causa e efeito em relação aos meus clientes? Em relação aos meus processos internos, quais são, né, os objetivos essenciais? O que eu vou priorizar primeiro aqui para fazer? Isso trabalhando junto com a tua equipe. Em relação aos recursos, às pessoas, né, tudo que eu preciso ter de recurso para eu conseguir vencer, quais são os objetivos que eu preciso priorizar? Então, essa perspectiva do BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma ferramenta muito bem utilizada, que é uma forma simples, né, que o Gerdau ele colocou, que começou a criar, ele ajuda a gente a ter um objetivo estratégico muito claro. E aí, eu vou dar alguns exemplos, mas é bom lembrar que, para você ter bons objetivos, né, você também precisa ter bons resultados chaves. E bons resultados chaves precisa ter bons indicadores. E indicadores são os que a gente chama de KPI, né, os Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance, de desempenho da tua empresa. E são essas informações numéricas que vão quantificar um resultado. Então, você pode ter indicadores tanto para resultado, quanto para clientes, quanto para processo, quanto para pessoas. E é importantíssimo você listar, né, na tua empresa quais indicadores que você já tem. E aí, com esses indicadores, você consegue, na hora que você definir um OKR, né, colocar a tua meta ambiciosa, a sua métrica de sucesso, você vai entender aonde que você está hoje e aonde que você quer chegar.
Então, um indicador, ele tem alguns atributos. Ele precisa ter uma perspectiva, como eu falei lá, para a gente escolher ele, priorizar uma perspectiva em relação à página anterior, do que a gente chama de BSC. Ele precisa ter um objetivo claro, ele precisa apoiar um objetivo. Ele precisa ter um nome, ele precisa ter uma definição, ele tem que ter uma fórmula, né? Como que o indicador não vai ter uma fórmula? Você precisa, por exemplo, dá para calcular produtividade de funcionário, por exemplo. Então, se vocês pensarem, por exemplo, a quantidade do teu faturamento versus a quantidade de funcionários, você está criando um indicador de produtividade para saber se o seu negócio está sendo produtivo em relação às suas entregas. Dá para você medir faturamento, todo mundo já sabe. Dá para você criar um indicador de métrica de satisfação do cliente, de satisfação do produto. Dá para criar indicadores de margem de mercado. Dá para medir saída de pessoas, turnover, por exemplo, às vezes o turnover é muito alto. Enfim, dá para ter vários tipos de fórmulas e indicadores. Você precisa ter uma unidade de medida, precisa ter uma polaridade, ele é maior ou menor. Ele tem que ter sempre um responsável. Então, porque alguém tem que ser dono desse indicador, seja de vendas, e aí o Edson está aqui, a gente mediu lá na empresa dele, né, Edson? O número de vendas perdidas, né? Então, foi uma transformação gigantesca na empresa do Edson, que ele começou a olhar para as vendas perdidas, não só para o faturamento, não só no número de empresas contactadas, mas a gente chegou no funil de definição do tipo de cliente, começou a medir as vendas perdidas, e todo o sistema começou a acompanhar, a crescer, né, a se desenvolver. Então, tudo isso é muito importante, construir essa métrica, esse indicador, é importante para você ir coletando o histórico e acompanhando. E aí, pessoal, tudo que a gente não quer quando a gente fala, né, de gestão estratégica a gente quer evitar desalinhamentos. A gente não quer uma parte da equipe construindo um túnel e a outra parte construindo uma ponte, né? E aí a gente chegar no meio do caminho e falar, putz, o negócio não conectou. Então, o OKR ele tem essa premissa da gente criar, né, formas culturais, estratégicas, táticas e operacionais da gente aumentar a autonomia, orientar, né, todos os projetos relacionados à informação, a dados, de uma forma que você possa validar o tempo todo com esses indicadores, com essas informações que você recebe, que você possa experimentar seus projetos, suas ações, seus produtos e possa coletar feedback sobre as falhas e coletar os aprendizados e cada vez mais se surpreender atingindo seus resultados e que no nível operacional você consiga ter cerimônias que a gente chama de cerimônias ágeis, onde você consiga coletar uma perspectiva, né, sobre o andamento dos teus objetivos, né, para saber se eles estão crescendo. E como eu falei muito aqui, existe uma diferença muito grande entre métrica de sucesso e métrica de controle, ou resultado-chave, que é do OKR, e KPI. É legal você ter um indicador, é legal, mas dentro de um resultado-chave, você precisa de um indicador. Um KPI, ele é uma métrica de controle, ele vai sempre medir o passado, tem zona de controle, e o resultado-chave, a gente quer levar a ambição para a mesa, a gente quer mostrar o que é realmente que traz felicidade, que é uma métrica de sucesso, para dizer se nós estamos atingindo o objetivo. E um resultado-chave, como eu falei, tendo o indicador certo, a gente tem uma mudança de patamar. Existe uma base atual, existe uma meta muitas vezes audaciosa. A gente não quer projetos que vão só fazer uma pequena mudança na tua empresa. A gente quer projetos transformadores, projetos que vão melhorar o que já existe, mas de forma transformadora, projetos que vão conectar na sua zona de transição com o teu futuro. E os indicadores é apenas uma zona de controle, que é uma ferramenta que a gente usa dentro do OKR. Então, lembrando, como eu falei, dentro de um indicador, a gente tem os resultados chaves, e a gente tem os gráficos, né, para a gente ir acompanhando tudo isso. E existem duas formas de você desenvolver metas dentro do OKR. Existem formas que a gente chama de roof shots, que são melhorias incrementais, que exigem apenas assim melhoria de processos, alguns consertos, alguns testes ou criação de pequenas coisas. Então, a gente coloca metas menos audaciosas. Então, a gente mescla um pouco ali, como eu falei, né, 50%, alguns falam 70%, enfim, de metas menos audaciosas. Mas a gente quer ali
uma quantidade interessante de metas disruptivas. Por quê? Porque como a gente, né, não está atrelando o nosso OKR aos resultados financeiros da organização, como bônus, por exemplo, é uma forma de ir construindo o sucesso de vocês e acompanhar se vocês estão indo no caminho da sua estratégia futura. A gente tem as metas que a gente chama de moonshots. E essas metas, moonshots, elas exigem uma melhoria disruptiva, é aonde falar, cara, não vai dar, dá um frio na barriga, e a equipe vai se virar, assim, vai achar formas criativas de conseguir atingir aquele objetivo. Lembrando que os projetos que eu citei, né, ou seja no meu modelo ágil ou não, eles são, na verdade, hipóteses de que se eu realizar bem esses projetos, eu estou indo para o caminho certo, mas nunca os projetos ou as ações, elas são formas fixas, né? Então, a gente, como está aprendendo o tempo todo, a gente precisa ter bons objetivos e boas metas para poder medir as nossas hipóteses, os nossos projetos estratégicos, nosso plano de ação, tudo que a gente está realizando no dia a dia, para saber se a gente está indo para o caminho certo. Então, usem o Roof Shots ou as metas mais tradicionais quando tiver pouca maturidade, com times que ainda tiver informação. Então, se você está começando, podem usar mais aí 70% das suas metas mais tradicionais, né, de forma que você vai gerando aprendizado, quando você tem recursos limitados também. E quando os times já possuírem ali um pouco mais de um ano de formação, os profissionais forem mais especializados, mais sêniores, você pode começar a experimentar e dar desafios. Aqui é o momento de dar desafios, de colocar realmente as metas que vão dar um tiro na lua, né, o moonshot. Então, com isso, a gente vai equilibrando e fazendo essa distribuição. Então, lembrando, né, que quando a gente coloca uma meta moonshot, uma meta audaciosa, a gente não espera atingir 100%. Se a gente tiver com 30%, 50%, a gente já está fazendo um bom trabalho. E se a gente atingiu 60%, 70% dessa meta, quando a gente fala de uma meta muito audaciosa, que realmente diz a real, essa aqui é aonde nós queremos chegar na nossa empresa. A gente, se atingir isso, a gente está fazendo um excelente trabalho. Foi um esforço fenomenal da tua equipe. Então, parabenizem eles, cumprimentem pelo resultado, e aquelas metas ali que a gente vai equilibrando, que vai gerando aprendizados, que são necessárias fazer, essa sim a gente já sabe que vai ser fácil, atingir 70%. E uma dica de ouro é assim, se você viu que vai atingir 70%, então por que não você falar, olha, eu acho que está fácil essa meta, que tal a gente experimentar, aumentar ali 25%, 30% desse resultado? Será que a gente consegue? Já que a gente está aqui experimentando e a gente tem espaço para errar, então, por que não a gente ser mais audacioso aqui? Então, isso sempre traz mudanças, traz disrupção. Então, usem cada vez mais as metas moonshots. Pessoal, primeiro que é muito importante a gente saber que quando a gente compartilha, né, quando a gente escreve uma meta, né, quem é do pessoal do Mastermind que está aqui, mas quando a gente escreve uma meta, né, a gente sabe que a gente está aumentando as nossas chances de sucesso em mais de 50% das chances, porque a gente está escrevendo e está pensando sobre isso. Então, quem usa os conceitos do Napoleon Hill, do Mastermind, e pensam sobre a meta, refletem todos os dias, né? Coloca o seu objetivo principal bem definido de forma clara, o que você quer contribuir para o mundo com a tua organização, qual que é o número que você quer alcançar, seja em número de clientes, seja de recurso de faturamento, ou outro tipo de resultado, que você especifique, né, como você vai fazer para atingir, e medite sobre isso. E, além disso, se você compartilha, quando você compartilha com a tua equipe, além de só escrever, você aumenta ainda mais, aumenta em mais de 75% das chances de sucesso quando você escreve, quando você compartilha. E aí, as empresas, baseado aqui na pesquisa da Bersing Associates, as empresas que revisam frequentemente as suas metas, que tem esses rituais que eu mencionei para você, não basta só planejar e botar na parede ou no papel, a gente precisa ter momentos de conversa com a nossa equipe, a gente precisa ter rituais onde, no momento, se a sua empresa está no nível estratégico, se reúnam pelo menos uma vez por mês e revisam os seus OKRs. Você definiu lá uma métrica de sucesso, que a gente já vai olhar a fórmula aqui daqui a pouquinho, mas você definiu lá um número.
revisem uma vez por mês para você ir acompanhando o desempenho do gráfico, esse crescimento. Então, as empresas que revisam frequentemente suas metas têm 3,5 mais chances de alcançar 100% da sua performance. Então, aqueles 70% que foi um esforço fora do comum, quem sabe você pode superar. O Google fez isso várias vezes, outras empresas também superaram seus OKRs. Às vezes leva um tempo, não é no primeiro ciclo, não é no segundo, às vezes nem é no terceiro, mas uma hora vai e você vai superar drasticamente. Eu vou mandar um vídeo depois para vocês no grupo, vocês vão superar drasticamente os seus resultados. Então, pessoal, isso no nível estratégico, uma vez por mês. No nível tático operacional, escolham bons indicadores que tenham movimento toda semana, porque daí uma vez por semana você senta realmente com o teu time, se você é um coordenador de equipe, de um departamento, ou se você está no nível tático e não no operacional, no nível tático e operacional, aliás, né, você tem uma equipe desenvolvendo algo, se reúna uma vez por semana para revisar o que vocês estão fazendo bem, o que vocês podem fazer melhor, o que vocês aprenderam, né? Quais são os desafios, impedimentos, quais são as novas prioridades, pensem nisso. Então, se você pega aqui, por exemplo, uma estrutura organizacional, onde você tem lá um conselho no nível estratégico, onde você define lá os teus OKRs, e aí você tem departamentos, né, por exemplo, administrativo, comercial e operacional, por exemplo, de uma empresa padrão do nível médio ou pequena empresa, né? Então, você tem ali algumas estruturas, esse é o nível tático. Esse nível tático, você vai desenvolver OKRs trimestrais. No nível estratégico, você vai desenvolver OKRs anuais, né? E no nível operacional, onde você tem lá as equipes embaixo dos departamentos, e você tem as responsabilidades, vocês vão desenvolver os OKRs também trimestrais. Então, o OKR sempre é um planejamento da expectativa do seu GPS, da onde que você quer que a equipe chegue, né? Ou seu nível tático, departamental, ou da estratégia que ele quer que chegue dentro do próximo ciclo. E aí, o que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão refletir, eu vou deixar de dever de casa, como você construir uma fórmula. Qual que é a sua frase inspiradora? Qual que é a tua frase inspiradora que leva o cliente, a empresa, as pessoas que trabalham com você a entender, de fato, aqui não é um exemplo de uma empresa que é uma contabilidade, a entender que, para eles, inovação mais excelência operacional é igual cliente satisfeito. Essa foi a frase inspiradora deles. O presidente americano, há muitos anos atrás, quando o homem ainda não tinha ido para a Lua, ele declarou que o objetivo estratégico dele era mandar o homem para a Lua. Era um objetivo muito ambicioso para a época. E qual que é o seu? E aí, ok, basta ter uma frase bonita? Não, pessoal, mas o que vai fazer com que você chegue lá? Você precisa ter um conjunto de critérios de sucesso ou de resultados chaves que vão te ajudar a você medir se você está chegando. E aqui nesse exemplo, né, que é o objetivo principal dessa aula, para você conseguir atingir esse objetivo, por exemplo, dessa empresa, tecnologia mais inovação, mais excelência operacional igual ao cliente satisfeito, significa que se ela tiver esses 4 resultados chaves, ela vai entender, e for monitorando, ela vai entender que ela atingiu o seu objetivo ou chegou mais perto dele. Então, eles escolheram aqui trabalhar a excelência operacional. Então, você vai ver que está sublinhado aqui, vocês vão ver por quê, tem que escolher uma área de impacto, trabalhar a excelência operacional, trabalhar a satisfação dos clientes, trabalhar a produtividade para o colaborador e trabalhar a lucratividade. Então, o que eles falaram? Beleza, todo OKR, todo QR, no resultado-chave, eu preciso ter um verbo para gerar ação. Então, eu quero aumentar a excelência operacional da minha cadeia de valor. É o indicador que eles coletaram, porque a gente fez um trabalho dentro dessa empresa para poder medir a maturidade da sua cadeia de valor. Tanto a cadeia de valor primária, que entrega valor para o cliente, quanto a cadeia de valor que suporta a cadeia de valor primária, quanto a gerencial. E eles estavam com nível, né, estão com nível, acho que já melhorou bastante aqui, mas na época de 1 a 5, de 2,6. E para eles ter uma métrica de chegar no final desse ciclo, né, de janeiro a dezembro, no nível 4, é o nível de 2 a 5 excelente, porque o nível 4 é quando eu já tenho boa documentação, eu já tenho métrica para os meus processos, eu já tenho responsável, eu tenho automatização. Então, isso é a média da empresa toda, chegar de 2,6 para o nível 4.
Então, para uma empresa desse segmento, de tipo de serviços de contabilidade, no caso, é muito bom se ela conseguir aumentar a excelência operacional. E o outro ponto é medir, ok, mas não basta ter excelência operacional, obviamente, aumentar a produtividade por colaborador, que daí eu estou vendo que eu estou aumentando a minha receita, né? Eu estou dependendo menos dos meus talentos, eu tenho mais processos, né? Eu estou aumentando a produtividade, dependendo menos da minha equipe, tendo mais processos, mais automatização, e aí, assim, eu ainda preciso de ter uma satisfação muito alta do meu cliente. E aí a gente não colocou aqui a base da satisfação, porque eles não tinham essa métrica ainda. Então, foi criado e começaram a fazer essas pesquisas de satisfação com toda a sua carteira de clientes. E a pergunta é básica do NPS. Você indicaria a fulano de tal, a empresa tal, para algum amigo? E aí, se for dar uma nota de 1 a 10, né? De 1 a 10 é essa média, né? Chegar em 90% significa que a média geral foi de 1 a 10, 9, que você teve essa média. Então, o nível de entrega de trabalho precisa ser fenomenal, precisa ser excelente para você chegar lá. E várias empresas buscam, né? Isso, pensem que para aumentar a excelência operacional, para aumentar a produtividade, para aumentar a satisfação, olha a quantidade de ações, de projetos que precisam acontecer para que você consiga atingir esses resultados. Então, é isso que a empresa quer, de forma transparente, mostrar, e ainda assim aumentar o percentual de lucratividade, sair de 18, chegar aos 25, por exemplo, essa empresa que é muito relevante, ela controla muito bem os seus resultados, e aí quando a gente fala de percentual de lucratividade, a gente está falando de faturamento, a gente poderia colocar aqui o número do resultado, né, de fato, de qual que é o resultado, que é o meu percentual de lucratividade. Se eu faturo 10 milhões, se eu faturo 100 milhões, né? Então, quantos por cento é a minha receita, o meu resultado? Porque uma empresa ela foi feita para ter resultado, né? Então, ela precisa dar lucro para sobreviver. Então, essa é uma margem de uma empresa de serviços, por exemplo, que até a gente recomenda que seja uma margem, né, aí de 25% a 60%, dependendo do tipo de serviço realizado. Então, nesse cliente, a gente está trabalhando aí para construir novas ofertas para cada vez mais aumentar a margem. Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de como fazer um OKR estratégico. E aí você pode aplicar esses exemplos para o teu negócio. Então, lembrem, um OKR, seja ele estratégico, seja ele tático, ou seja ele operacional, como está no exemplo agora, onde o período é trimestral, você precisa de uma frase inspiradora, você precisa ter bem claro como que você se comunica com a linguagem da tua empresa, aonde que você quer compartilhar com a tua equipe, aonde que você quer crescer. Você precisa ter um conjunto de resultados chaves que sempre vão ter essa fórmula, um verbo, uma área de melhoria, incluam aí o indicador, a base atual, né, da onde que você está com o seu indicador e aonde que você quer chegar. E com isso, você constrói cada um dos seus resultados chaves. E aí vão construindo, né, dentro do ciclo de vida da tua empresa, e pegando um exemplo de uma startup, sair da área de ideia, evoluir, né, o seu problema de solução que você resolve, fazer o alinhamento, o consenso entre os sócios, começar a fazer a validação do seu serviço ou produto, né, de uma maneira mais ágil, para você cada vez entregar mais valor para o mercado, para o teu cliente, e começar a crescer, ganhando em escala, em força, em maturidade, em processos maduros, escolhendo bons indicadores, porque só assim que você consegue gerar em crescimento. Então, pensem em que fase que você está, mas não deixem de ter a gestão por objetivos e metas. Então, lembrem-se, e a pergunta para vocês agora é, pensem, qual é o seu o seu objetivo principal bem definido, né? Qual é o seu objetivo principal bem definido e como que você consegue colocar essa fórmula? Então, você precisa de um verbo, uma área de impacto que você quer impactar, inclusive, né, isso dentro dos seus resultados chaves, um indicador, uma base e uma métrica de sucesso. Então, é isso, pessoal. Construam bem seus objetivos e se beneficiem disso, né? E no programa de mentoria,
vida de inovação, a gente, mesmo quem já tem inovações ou que já façam algum investimento em inovação ou na área de negócio e ainda quer modificar a sua estratégia, o programa vai ajudar vocês, de uma forma mais leve, executar e, além disso, mostrar as melhores estratégias para você escalar o teu negócio. E seja com os mesmos clientes ou com novos clientes ou em novos mercados, a gente vai criar formas que vão construir formas adjacentes que vão alterar totalmente o patamar do teu negócio. Aqueles clientes também, aquelas pessoas que já escalaram a receita, que vendem muito fora do digital, mas que têm seu produto analógico ainda, aqui no Vida de Inovação, a gente vai ajudar você a olhar todas as etapas do seu processo, dos seus projetos, especialmente na fase de escala, para você criar o seu produto digital e você conseguir desenvolver a tua empresa lá da esquerda para a direita, para você caminhar e conseguir gerar uma escala ainda maior. E se você é autoridade no seu setor, se você é referência, se as pessoas te indicam e você quer se destacar ainda mais, tendo um time que executa como você merece, esse programa Vida de Inovação, ele vai te mostrar como organizar tudo isso. E vocês, de uma forma que vocês já sabem, né, e podem estruturar de uma forma mais potencial o seu impacto da tua empresa, da tua região e até para o mundo também. Então, pessoal, eu vou falar mais sobre esse programa agora. A gente vê aqui que tem cerca de 15 pessoas aqui com a gente e a gente quer que vocês façam mais inovações com a sua rede. E eu falei só de aula, falei de conteúdo, deixei para o final, mas aqui no programa vai ser uma mentoria individual, onde você vai ter acesso a mim por 6 meses para poder preparar melhor, para poder executar melhor, para poder amadurecer e escalar suas estratégias de negócio de uma forma ágil e inovadora. E eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado, já gerenciei, dirigi departamentos, projetos de empresas gigantes do setor. A Giane está aqui, trabalhou comigo na BMW, né, também, que a gente fazia projetos aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, onde eu era responsável pelas fábricas do Brasil, né, para o grupo BMW, na área de TI e tecnologia e inovação. E também já fiz projetos para o Grupo Volvo, para o HSBC, para a China Tree Gardens, para a Energisa, para várias empresas do setor. Trabalho há muito tempo com planejamento estratégico e nessa mentoria você vai ter acesso a ferramentas estratégicas que vão fazer a diferença, que fazem a diferença para players de sucesso. E você, obviamente, vai ter esse conhecimento, se você quiser repetir um pouco do que a gente fez aqui hoje, mais aberto também para a gente conversar, também para ter um olhar estratégico, network, um suporte individual para a tua estratégia de negócio. Então, essa é a preparação mais completa que existem no mercado e ela está disponível somente hoje como mentoria individual e não como uma mentoria de grupo. Então, vai ser assim, uma mentoria individual, 6 meses comigo, com acesso integral. Vocês vão poder contactar a qualquer momento, quando vocês precisarem, para a gente conversar sobre essa estratégia. E hoje, para quem estiver aqui, eu vou dar um diagnóstico exclusivo para a tua empresa, para a gente fazer um diagnóstico da tua empresa e em 10 encontros a gente vai olhar como preparar, como executar, como amadurecer e escalar a sua estratégia de negócio. A gente vai ter 10 encontros, além desse acesso integral, para a gente fazer essa construção, discutir em grupos essa melhoria, porque mesmo quem já fez um planejamento estratégico comigo tem a oportunidade de também discutir em grupo e criar networking de novas formas, né, de resolver esses desafios, porque vai existir outras empresas dentro do grupo com desafios semelhantes que vão querer trazer as suas dificuldades, as suas vitórias, e com isso a gente vai construindo com grupos sinérgicos, né, onde a gente tem o pensamento, como eu já falei do Napoleon Hill, né, um pensamento mastermind, um pensamento onde a gente tem objetivos compartilhados e todos estão olhando para a mesma direção, a gente vai conseguir fazer isso tudo acontecer de uma forma excelente. E para quem está aqui hoje, essa oferta hoje, ela vai sair por 12 vezes de 1.500. Então, a Giane está aqui, a gente vai conversar um pouco também, eu vou explicar mais um pouco de como vai funcionar, vou disponibilizar, mas ela vai ser uma oferta para hoje só, para quem está aqui, de 12 vezes de 1.500. E quem quiser pagar à vista, né, então esse valor também tem um desconto, quem quiser pagar à vista vai sair por 15 mil reais.
e a gente vai ter encontros para a gente preparar, encontros para a gente executar, né, como eu estou mostrando aqui, encontros para amadurecer e encontros para escalar. E 2 encontros finais, na verdade, eu estou dando mais 2 aqui para vocês hoje, abertos, né, porque as reuniões vão ser quinzenais, além do acesso individualizado, para a gente poder ajustar, né, e aí conseguir trazer outros temas que não foram discutidos nos temas anteriores. Então, essa é a meta prevista. E aí eu pergunto, quem levanta a mão aí, que dá um sim, levanta a mão no chat aí, que dá o sim para repetir essa experiência mais vezes hoje, que quer conversar e eu tirar as dúvidas aqui agora, nesse instante. Levanta a mãozinha que tem aí, para a gente poder conversar sobre quem quer dar um sim aqui, para a gente poder conversar e ver a forma para a gente começar já a partir dessa semana que a gente já poder atender vocês. Então, pessoal, quem aí dá o sim, que quer conversar, tem dúvidas sobre o que foi apresentado. Aí ganhei parabéns por ser papai ali também. Ó, Leonardo. Podem levantar aqui no chat também, viu, pessoal, para eu chegar bem vocês. Nas reações tem uma mãozinha lá, então pode levantar a mão, mas eu estou vendo o Leonardo. Pode abrir o áudio aí, Léo. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber, deixa eu fechar aqui a janela do carro, que eu cheguei em casa agora e tem uma porção de galera querendo falar aqui. Eu sou gerente, né, e eu sou multifunção na minha empresa. Eu sou gerente e mecânico-chefe. Uhum. Eu tenho uma grande dificuldade de separar o ser gerente e ter que parar de meter a mão. Se eu paro de meter a mão, muita coisa não acontece. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar em cima do setor de peças, do setor de marketing, para gerar conteúdo digital. E aí eu acabo tendo que me multiplicar e eu não estou sabendo fazer isso direito. Perfeito. Bom, eu até, além de responder, eu vou, se o Edson, né, quiser fazer um depoimento aqui, mas o Edson, quando a gente conversou pela primeira vez, a empresa dele já evoluiu muito, né, Edson? Já cresceu umas 10 vezes, né, Edson, o faturamento, dá para dizer, os problemas são outros, né? Mas ele tinha o mesmo problema que você, né? Ele trabalha num outro segmento, totalmente diferente, mas a dificuldade dele era a gestão. E aí a gente começou de forma leve, escolhendo alguns indicadores importantes, né, na empresa do Edson, e que estavam incomodando ele. Então, tem um termo que fala: o que não é medido não é gerenciado. E os indicadores que a gente escolheu lá foram indicadores que a equipe conseguia entender. Então, como era muito fortemente relacionado a vendas, então foi uma coisa, né, simples no começo, e aí depois ele foi aprimorando com a parte financeira dele para ter outros indicadores que ele conseguisse acompanhar. E ele começou a medir vendas perdidas, cancelamentos, porque a equipe, né, está fazendo lá o atendimento, no caso dele de vendas, e ele precisava ter uma visão, né? A gente chegou a esse critério de quantas vendas estavam sendo perdidas. Ele se surpreendeu com isso. Então, além de medir, né, ter os indicadores de vendas, ter indicadores de tipo de cliente, se era cliente empresa ou se era cliente final, e ele acabou mudando totalmente o viés dele para cliente empresa, né, Edson? Mas esse pequeno indicador, um indicador, foi o mais relevante de toda essa transformação que ele fez, e com isso ele foi coletando vários aprendizados. E aí o OKR, que eu apresentei para vocês, de ter um objetivo claro, né? Por que você está medindo aquele indicador que você escolheu? E aí atrelar outros indicadores que são também relevantes, que vão ajudar, né, a medir o sucesso do teu objetivo. Por exemplo, para quem faz vendas, né? Medir uma métrica de cancelamentos, mas também medir a quantidade de clientes que fecharam, a média das vendas, né? Se tem uma empresa que vende a média 20 mil, 30 mil das vendas, se essa média está mais ou menos, eu tenho uma margem, eu consegui ter uma meta para os funcionários saberem onde que a gente quer chegar. No teu caso é mecânica, né? Mas eu acho que é legal escutar o Edson. Qual foi a transformação, Edson, para você, de escolher esse um indicador, e o que você sentiu de diferença? É óbvio que os problemas agora são outros, né? Mas naquele momento lá atrás, como é que foi para você?
Só vou ativar seu som aqui, peraí. Está no mudo. Consegue ligar o som? Tem que apertar no microfonezinho, Edson, do lado esquerdo ali. Ó. Aí. Você está me ouvindo? Sim, agora estou. Tá, no nosso caso, era problema de venda, né? A gente atirava para todo lado e acabava... Aí, quando a gente fez a auditoria contigo, a gente definiu qual o tipo de cliente que a gente iria atacar, né? E aí a gente atacou esse tipo de cliente, esse nicho, né? E aí as nossas vendas, tipo assim, aumentou em 10 vezes, né? Então hoje a gente tem problema de margem, a gente tem problema de entrega, a gente tem problema de compra, de volume de compra, né? Então o problema sempre vai aparecendo, né? Mas hoje a gente já está mais dentro do mercado e mais com a metodologia correta, né? E com um sistema de reunião semanal e com os vendedores já enganjados e tal, já estão já entrou no dia a dia deles, né? Então é interessante. E aí eu acho que é um negócio que tem agora o Edson, né? Levar isso para outros níveis da organização com outros indicadores, né? Porque agora ele tem outros problemas. A empresa continua crescendo, ele tem um horário estratégico, mas ele ainda precisa levar, porque a empresa cresceu, ela antes ela era menor, né? Ele precisa levar para as equipes, né? O OKR, o método do OKR. Então, no teu caso, quando se fala de você está trabalhando na mecânica, você é bem amigo do Ed mesmo, né? Tá lá debaixo do carro, mexendo, né? É bem do estilo. A Ed é meu amigo de infância, tá aqui, né? E sempre vi o Ed envolvido lá, e ele foi se desenvolvendo enquanto gestão. Então, definir o objetivo e as metas estratégicas da empresa, escolhendo os bons indicadores, é importante, mas você precisa levar para a equipe o que você espera deles. E aí criar um ritual, né? Então, para você ganhar a confiança dessa equipe, você tem quantas pessoas na equipe hoje? 2, 3, 4, 5... 5 pessoas na empresa. Como a gente está falando de um nicho assim que eu entendo assim, o pessoal às vezes não tem uma escolaridade tão alta, nem sempre, né? Hoje com a tecnologia deve ter mais gente com uma escolaridade maior. Todo mundo bem graduado. Lá o pessoal Já é bem graduado, eles são engenheiros, né? Que é a tecnologia. Tem engenheiro, tem... Então vai ser fácil. Então aí o que eu sugiro é que vocês estão fisicamente juntos, né? Você colocar na parede esses objetivos e metas e imprimir o gráfico, né? Vou dar um exemplo de gráfico para vocês, que eu tenho do sistema, inclusive quem entrar na mentoria vai ter acesso a esse sistema de forma exclusiva, onde você consegue acompanhar a evolução do teu OKR. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Sem mostrar um cliente, mas você precisa criar um gráfico assim, ó. Se não for na mão ou através desse sistema aqui, né? Então, você pode usar com a gente esse sistema onde você vai definir teu OKR, o estratégico, e aí cada resultado-chave, cada KR, ele vai ter um gráfico, que a linha verde da onde você está e aonde você quer chegar, e aí todo check-in, toda reunião semanal, quinzenal, mensal que você fizer, você vai fazendo um check-in e vai marcando a evolução. Aqui, por exemplo, é uma empresa que a base é 0, quer chegar a 3 milhões, né? Então, ela evoluiu aqui 335 mil, chegou a 431, foi evoluindo, está na metade do ano aí, está um pouco longe, mas está evoluindo, entendeu? Ela é uma empresa que faturava... Não adianta querer mudar a água para o vinho de um dia para o outro, né? A conquista é gradual. É gradual, mas quando você escreve onde que você quer chegar, escolhe bem seus indicadores e metas, né? E coloca a mudança de patamar, da onde você está. Você tem que medir onde você está e falar, ó, nós queremos, para ser bom mesmo, porque o que a gente quer é chegar aqui. Aí você colocou lá onde você quer chegar, e aí você vai acompanhando com a equipe, conversando com eles o que eles fizeram bem,
que eles podem melhorar, quais são as prioridades que você quer que eles tenham para eles executarem naquela semana, no próximo ciclo. Então, essa é uma conversa constante. O Edson usou isso, né, na parede, lá inicialmente com a equipe dele, e ele estava sempre conversando com a equipe. Antes, às vezes, ele falava, eu preciso melhorar a gestão, preciso fazer gestão. Então, a gestão é eu poder, baseado em dados, eu conversar com a equipe através de algo que está sendo evolutivo, né? Então, a gente precisa identificar no teu negócio o que é possível de ser medido, né? O que você tem de informação que é relevante para aquela equipe, né? Então, esse que é a transformação. A gente vai estreitar bastante isso aí. Eu vou depois falar com o Ed para passar o teu contato. E aí a gente sempre conversa mais pessoalmente mesmo. Pode passar os dados e aí a gente falar sobre o pacote aí. Legal. Bom, eu normalmente trabalho no esquema de consultoria, né? Então, tem vários clientes de consultoria e o ticket é bem mais alto, né? Normalmente é entre 40 e 50 mil a consultoria. E somente hoje eu estou fazendo o lançamento da mentoria. Então, se você gostou e quiser entrar, eu te falar para você fazer um sinal de R$1.000, pelo menos, para a gente poder... Depois eu te devolvo, se você entender que não é, mas faz com a Girane, ela entra em contato com você ali. E aí você faz o sinal, pelo menos para dizer o sim e segurar a tua vaga, né? Porque aí depois, aí a gente vê essa forma de pagamento que eu passei lá em 12 vezes, ou se você quiser parcelar em menos, ou quiser pagar à vista, mas vai ser um relacionamento aí no ciclo de 6 meses para a gente fazer a sua empresa escalar, né? De fato, aí como o Ed me conhece, sabe aí que a gente vai fazer dar certo. A gente tem um case que eu nem esperava que o Edson ia aparecer, que bom que ele veio, né? Foi um dos primeiros cases ali, deu 10 vezes mais, né, Edson? Agora a gente tem que trabalhar de novo para resolver os outros desafios aí, né? Então, é isso. Obrigado, Léo. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não vou fazer muitas perguntas, não. Vou fazer perguntas depois que a gente assinar lá o contrato lá, e você. Tá, beleza. Fala ali com a Girane ali para dar o sinal lá. Só um lembrete, se puder me dar um oi lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou me informar o WhatsApp aqui no chat do Zoom, só para mim ter o contato. Obrigada. Tá, vou lá agora. Beleza. Quem mais aí que ficou interessado, que tem perguntas? Camila e Diogo. E aí, Diogo? Tudo bom, Ricardo? Certo. Tudo bem. A chefe vai falar aqui, ó. Sejam bem-vindos. Fala, Camila. Obrigada. Ricardo, na verdade, assim, a minha dúvida só em relação para a gente participar da mentoria, assim, eu comecei sozinha no início e eu brinco que, na verdade, eu não fiz projeto, não fiz nada, assim, eu comecei e o negócio foi, daí o Diogo veio junto e foi crescendo. Uhum. Estamos aqui, só que hoje eu vejo, assim, de certa forma, a gente não sabe para que lado vai, sabe? Tipo assim, a gente tem o restaurante, mas a gente quer alguma coisa que escale, e daí a gente faz bastante coisa, né? A gente tem variedade de opções que a gente poderia escalar, mas a gente fica, assim, eu digo assim, que hoje eu me sinto perdida para o próximo passo, para onde a gente deve ir, se o preço que a gente cobra é bom, se, enfim, eu estou bem perdida nessa parte. Tá, legal. Não, então, existem 3 etapas que a gente vai passar. A primeira é fazer um diagnóstico, né, que eu falei aqui, que eu vou fazer nas outras mentorias, até quem já tinha comprado antes, que eu estava fazendo de uma outra forma, eu não estava fazendo essa promoção de realmente fazer o diagnóstico para vocês. Então, eu vou ter 3 encontros, que a gente vai fazer um diagnóstico da sua estratégia individualmente comigo, né? Então, a gente vai conversar e a gente vai mapear toda a sua empresa. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico e, a partir daí, a gente vai definir essa nova estratégia. Então, daí, no acesso individual, como eu mencionei, e também no grupo, vou dar algumas aulas, mas a gente vai construir essa nova estratégia juntos, porque realmente essa dúvida que você tem, realmente precisa de um tempo para fazer estudo, né, de mercado, de cliente, entender a estratégia atual, saber o que já deu certo, né, porque dessas informações a gente começa a se empatizar um pouco mais para que lado que a gente quer escolher para poder escalar, né? Então, a dúvida sempre fica, né, quando a gente já sair pensando numa estratégia futura, porque o mercado está pedindo, não, vamos olhar o que a empresa já fez
o que deu certo, qual foi a construção que foi andando desse diagnóstico, para a gente daí a gente olha o mercado, começa a entrevistar, começa a fazer algumas escolhas, para a gente construir essa estratégia de futura, não só de longo prazo, mas também de curto e de médio prazo, porque tem que ter uma zona de transição, tem que ter projetos, né? A gente está falando do ramo de vocês, o Diogo falou da ideia de repente, uma hipótese de fazer fábrica, né? Não vai ter uma fábrica do dia para a noite, tem algumas hipóteses que a gente pode fazer para validar essas ideias, né? Para poder testar sem gastar muito dinheiro, para sair comprando maquinário, fazendo uma série de coisas. Por isso que a gente usa essa metodologia de design, né, para a gente trabalhar. E aí, por último, a gente construiu um mapa estratégico, né? E com esse mapa estratégico que dá preparação, aí vocês vão ter a oportunidade de começar as experimentações de execução, né? Executar, de fato, os objetivos e as metas, os projetos que a gente desenhou. Então, assim que normalmente a gente trabalha e que dá bastante certo. Beleza, obrigada. E vocês têm interesse de participar do grupo de mentoria, da mentoria individual com acesso ao grupo, né? Foi essa grande transformação que a gente fez, né? Sim, já vamos chamar a Giane lá. Chama de Rani aí. Se quiserem dar um sinal agora, se já quiserem passar o cartão do valor total, ela vai te explicar lá, mas tem a oportunidade de pagar à vista, né, no Pix, né, que daí tem um desconto ali de 20%, ou se parcelar em 12 vezes, daí tem o link de pagamento que ela passa para vocês, vocês escolhem quantas vezes querem parcelar, até 12 de 1.500, se quiser. Ok. Beleza, obrigada. Tchau. Quem mais quer fazer perguntas? Ou quer perguntar sobre a mentoria, que ficou interessado, que quer dizer sim? Édio, Isabelle, Sátiro. Ninguém? Quem é Sátiro? Leonardo saiu, César foi meu aluno, está numa empresa ali. Então, Ricardo, eu acho assim, para as nossas empresas, eu acho que todo mundo está passando por um momento que hoje a mecânica, ela não é somente uma mecânica, pelo menos o pessoal que está aí através do convite meu, que a gente tem que ter, assim, uma coisa que eu sempre procurei fazer é estar seguindo o mercado para poder fazer, mas foi sempre feito de forma intuitiva, sempre feito partindo muitas vezes de um feeling, de forma intuitiva. Então, eu acho que se a gente tiver... Porque muitas vezes na empresa você tem o que você fatura mais e você não sabe de onde que vem o lucro, quem que está fazendo. Eu acho que é bem interessante. Eu vou estar falando depois com você no privado e tal, mas assim, eu acho que toda a metodologia e tudo, o grande problema é o que você fez com o rapaz aí que tem o case de sucesso, que é para poder conseguir fazer com que o dono tenha tempo para gerir essas informações, tenha tempo para poder captar e gerir essas informações para poder estar fazendo. Por isso que a mentoria são 6 meses, né? Para dar tempo de a gente ter essas construções, de ter interações, né? Porque apesar de que o Edson teve um resultado muito rápido, porque foi uma escolha drástica lá, né? Ele parou de trabalhar com o cliente final, que gastava R$300, R$1.000 ali com ele, passou a vender para a empresa, fazer venda de 10, 20, 30 mil, que ele é do mercado de construção. Ele viu o resultado muito rápido, né? Mas a construção é longa mesmo, nem se falou, você tem um relacionamento, né? E o grande negócio é que hoje, como as pessoas, que nem o caso do Léo e da gente, é que as mecânicas da empresa, o dono ele está muito envolvido no operacional. E aí as decisões dele ficam somente tomadas pelo feeling. Ele não tem nem tempo de resolver os problemas operacionais e nem de gerir as informações que muitas vezes o sistema já até dá. Hoje tem várias empresas já usam, só que não consegue estar gerindo. Mas eu agradeço, eu gostei pra caramba, achei bem interessante, a gente vai estar conversando aí. Aí só para dar uma palavrinha aí, agradecer aí você ter feito esse convite aí para todo mundo. Beleza? Uma sugestão, se vocês quiserem, lá com os outros que não puderam vir, né? Não sei se tem mais alguém além do Léo aqui.
que você convidou ou não? Não, tinha, eu não sei se ainda tá o Satiro, a Isabelle, o Guilherme também tava, agora eu não vi mais ele aqui. Tinha mais uns aqui também. Daí a gente pode marcar amanhã uma reunião com esse grupo, né, que é um grupo de distribuidores, e a gente chegar a um consenso aí para a maior quantidade de empresas aí que vocês trabalham juntos para poder fechar um pacote aí para atendê-los, né? Não, então, na verdade, assim, o grande negócio que eu vejo muito é que as empresas não são muito grandes, entendeu? E às vezes a gente fica com medo de fazer alguma coisa ou de fazer algum investimento desse porte, alguma coisa, mas é algo que a gente pode tentar adaptar e usar isso aí para poder estar ajudando. Eu agradeço aí, brigadão, foi muito legal aí, um monte de coisa nova, metodologia nova e coisas novas. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigadão. Imagina. O que a gente tem que se perguntar, pessoal, é sempre assim, quanto custa ficar de fora, né? O que você vai fazer diferente, na verdade, né, para aplicar o que você aprendeu aqui hoje, né? Então, o investimento ali, se a gente parcela lá em 6 de 3 ou em 12 de 1.500, né? Quanto que vale realmente o resultado que você vai ter? O Edson, que saiu ali, que já é cliente, ele faturava, uma empresa pequena ainda, né? Ele faturava 70 mil por mês, e o faturamento dele de hoje, mensal, já passou de 600 mil, né? Por mês, e trabalhando no mesmo segmento, né? Então, a gente não tem aqui nessa sala empresas tão grandes. Tem algumas que faturam entre 10 e 20, que já são clientes, mas a maioria que a gente tem que se relacionado são empresas ainda de pequeno porte, com faturamento até 5 milhões, né? Então, é um investimento que pequenos insights fazem muita diferença. Então, se eu vou estar aberto aí para... Mas essa oferta do diagnóstico, do acompanhamento individual, realmente, ela é uma oferta para hoje, né? E aí, vou ficar disponível para conversar depois, amanhã ou depois, para a gente dar uma continuidade nas conversas e ver outra forma de trabalhar. Mas, como eu falei, mentoria, consultoria, né, que é o que eu normalmente trabalho, é mais do que o dobro do valor que eu cobro. É um relacionamento bem próximo e não tem o grupo, né, somente exclusivo com a empresa. E realmente aqui, não sei se é porque eu vou ser pai e tudo, né, mas eu fiz essa abertura aqui hoje para a gente ter essa condição de pagamento, essa forma de trabalhar, mas eu entendo que precisam pensar sobre o assunto, aí fica à vontade. Obrigado, Ed, por ter indicado tanta gente, eu adorei aí fazer essa aula, espero ter ajudado aí bastante, o objetivo é ajudar vocês, e eu quero que comprem quem realmente vai ser beneficiado, entendeu? O Diogo já está aqui a semana toda passada, e já conhece mais o meu trabalho, né? Então, é isso aí. Eu agradeço. Satiro quer conversar? Satiro, você escreveu no chat ali? Valeu, Ricardo. Brigadão, viu? Boa noite. Boa noite, valeu. Satiro. Só agradecer. Obrigado, Satiro. Estamos à disposição. Eu vou colocar no grupo lá a landing page lá do programa, e aí abrir com outra oferta a partir de amanhã. E aí, se quiserem manter, contato com a Girane ali, que ela vai estar organizando esses sinais aí de pagamento. Isabelle, Léo quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Não? Então, Isabelle, Marcos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Então, vou encerrar por aqui e a gente se fala. Obrigado, Isabelle. De onde que você veio, Isabelle? Ah, trabalha com Edger. Que legal. Que bom. Espero que você tenha sido ajudada. Você se sentiu ajudada, Isabelle? Que bom. Gratidão. Estava uma sala bem cheia, né? Eu não consegui ver exatamente todo mundo aí, mas eu acho que estava uma sala bem cheia. Vou até parar de gravar agora, para a gente